Shalom Adonai, a paz do Senhor. Abra comigo as Escrituras Sagradas, por favor. No livro do Êxodo, no capítulo 12, versículo de número 9. Eu já falei esse versículo um mês ou 2 meses atrás, não sei, mas eu quero me apegar apenas a essa frase. Vou ler o versículo todo e te explicar. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. Comereis a cabeça. Cristãos líderes que se alimentam da mente de Cristo antes de conduzirem um povo. A instrução da Páscoa não era apenas culinária, era profundamente pedagógica, para você que não sabe. Nada do cordeiro deveria ser tratado como comum. Deus determinou que fosse assado inteiro e que também fosse comido a cabeça. Essa ordem possui um extraordinário simbolismo espiritual. A cabeça representa direção, governo, consciência, inteligência, identidade e autoridade. Um líder espiritual jamais pode viver apenas da emoção, o coração ou da força, os pés. Ele precisa alimentar-se da cabeça do cordeiro, isto é, da sabedoria, dos pensamentos e da vontade do Senhor. No Novo Testamento, Cristo é chamado de cabeça da igreja, Efésios 1, 22, 23, Colossenses capítulo 1. Portanto, a ordem comereis a cabeça aponta tipologicamente para a necessidade de interiorizar a mente de Cristo. Os antigos frequentemente interpretavam cada detalhe do cordeiro pascal como a figura de Cristo. Eles ensinavam que nada em Cristo é dispensável, tudo deve ser recebido pela fé. Primeiro, a cabeça fala da mente de Cristo, que precisa substituir a mente do líder. O primeiro alimento do pastor não deve ser estratégia, mas revelação. Há líderes cheios de técnicas, porém vazios da mente de Cristo. Comer a cabeça significa deixar que o modo de pensar do cordeiro transforme completamente nossa maneira de liderar. O problema de muitos ministérios não é a falta de dons, mas excesso de pensamentos humanos. O púlpito revela aquilo que alimenta a mente do pastor. Quem se alimenta da política produz discurso. Quem se alimenta da vaidade produz espetáculo. Quem se alimenta da cabeça produz Cristo. Orígenes ensinava que o verdadeiro alimento espiritual consiste em assimilar interiormente o Logos, permitindo que a razão humana seja iluminada pela palavra divina. Segundo, a cabeça representa governo. Quem não aprende a obedecer nunca saberá liderar. Na Bíblia, a cabeça simboliza a autoridade. Antes de Israel sair do Egito, Deus ensina: aprendam primeiro a se submeter ao cordeiro. Nenhum líder tem legítima autoridade se antes não vive debaixo da autoridade de Cristo. A maior crise ministerial acontece quando alguém deseja ser cabeça sem continuar ligado à cabeça. Você está me ouvindo ou não? Toda liderança desconectada de Cristo torna-se autoritária. Toda liderança ligada ao cordeiro torna-se servidora. Os antigos afirmavam que o verdadeiro pastor governa primeiro a si mesmo, antes de tentar governar a igreja. Entenda isso e aprenda, por favor. Terceiro, comer a cabeça significa aceitar até aquilo de Cristo que exige profunda compreensão. A cabeça contém aquilo que exige maior cuidado. Da mesma maneira, Cristo possui verdades profundas, nem todos querem conhecê-las. Muitos desejam apenas promessa, poucos desejam compreender os pensamentos de Deus. O líder maduro alimenta-se das doutrinas difíceis. Ele ama estudar, ama crescer, ama conhecer mais profundamente o Senhor. Líderes superficiais alimentam multidões superficiais. Líderes profundos edificam igrejas maduras. Os antigos ensinavam que a alma nunca termina sua caminhada no conhecimento de Deus. Quanto mais conhece, mais deseja conhecê-lo. Que coisa interessante. Número 4, a cabeça era consumida junto ao corpo inteiro. Cristo não pode ser recebido parcialmente. O cordeiro deveria permanecer inteiro, não havia seleção. Não se escolhia apenas a parte mais agradável. Assim também ocorre com Cristo. Não recebemos apenas seu amor, recebemos também sua santidade, sua cruz, sua disciplina, seu senhorio, sua verdade. Hoje muitos desejam um Salvador sem Senhor, mas o cordeiro inteiro precisa ser recebido. Quem escolhe apenas parte do Evangelho constrói um discípulo incompleto, por que não dizer aleijado.
Quinto e último, comer a cabeça prepara líderes para pensar como cidadãos do reino e não como escravos do Egito. Israel estava no Egito quando recebeu esta ordem. Fisicamente eram escravos, espiritualmente Deus já começava a mudar sua mentalidade. Antes da libertação exterior, vem a transformação interior. Deus estava formando uma nova consciência. O Egito havia moldado seus hábitos, o Cordeiro moldaria seus pensamentos. Muitos líderes já saíram do Egito, mas o Egito ainda não saiu da mente deles. O ministério começa a florescer quando a mentalidade do mundo é substituída pela mente de Cristo. Por isso que Agostinho ensinava que a conversão verdadeira não muda apenas ações, mas reorganiza os afetos, pensamentos e toda a orientação da alma para Deus. A pequena frase "comereis a cabeça" revela um princípio profundo da liderança espiritual. O líder deve alimentar-se da mente de Cristo, deve permanecer debaixo do governo da cabeça, deve buscar profundidade doutrinária e espiritual, deve se receber Cristo por inteiro, sem selecionar apenas o que lhe agrada, deve permitir que o Cordeiro transforme sua mentalidade antes de conduzir outras pessoas. A minha frase para terminar é a seguinte, que a maior tragédia da liderança não é falta de talento, não é falta de dons, não é falta de conhecimento bíblico, não é falta de teologia, mas tentar conduzir o rebanho sem primeiro alimentar-se da cabeça. Quem se nutre da mente do Cordeiro conduz o povo segundo a vontade de Deus e não segundo a sabedoria do Egito, que hoje é o que mais nós encontramos dentro das igrejas evangélicas. É uma lástima, mas é uma verdade. Portanto, vamos nos alimentar da cabeça do Cordeiro. Baruch Hashem. Deus te abençoe.